assuntos do momento já há algumas semanas e hoje, principalmente, pra gente, tem Copa do Mundo de novo. A Copa do Mundo chega ao momento mais decisivo da competição até aqui. A fase de grupos ficou para trás e a partir de agora começa o mata-mata. Quem perder está fora do Mundial, assim como a África do Sul ontem, em relação ao jogo do Canadá, né? O Canadá fez 1-0, é um dos países sede, avançou para as oitavas. A seleção brasileira entra em campo nesta segunda-feira, às 14h, em Houston, no Texas, para enfrentar o Japão em busca de uma vaga lá nas oitavas de final. E o Carlo Ancelotti, nosso técnico, deve manter a base da equipe que venceu a Escócia, de quando teve o reconhecimento de ter uma seleção mesmo, enquanto o Neymar segue com opção no banco. E em caso de empate, dá para te lembrar disso também, caso você não acompanhe muito futebol. A decisão vai para a prorrogação. E aí, se continuar o empate, é necessário que os pênaltis, agora eles aparecem, começam a aparecer. Quem acompanha tudo de muito pertinho, diretamente dos Estados Unidos, é o nosso repórter Robson Morelli. Muito bom dia, Morelli. Fazia um tempão que a gente não conversava aqui. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Fazia um tempo, mas estamos de volta. Continuo em Nova York, eu estou aqui nessa região. Quem aparecer por aqui eu faço. Eu vou nos jogos de New Jersey, eu vou nos jogos da Filadélfia. E não vou estar no jogo do Brasil, mas vou estar no Brooklyn acompanhando torcedores brasileiros, torcedores de modo geral. Lá tem um parque bonito, viu, Natália? Tem um parque bonito, colocaram alguns telões e vai todo mundo para lá. Então eu vou estar naquela bagunça do Brooklyn, acompanhando tudo isso de perto. Que é muito também sobre cobertura de Copa do Mundo, né? A gente fala muito aqui sobre o além gramado e o entorno ali, ou outras cidades próximas, principalmente dos países que estão recebendo a Copa do Mundo. É sempre muito divertido, tem personagens muito interessantes sempre acompanhando. Inclusive, hoje é um jogo muito importante porque uma das seleções que são sempre favoritas, que é o caso do Brasil, vai voltar e aí começa a fase de mata-mata. Tem uma expectativa muito grande, não só dos brasileiros, portanto, de saber como que o Brasil vai reagir hoje, ô Morelli. E aí, como o Brasil reage hoje? Natália, tem expectativa, tem esperança, tem uma dose de ansiedade, tem uma dose de medozinho de fazer as malas e voltar para casa. Tem tudo isso no futebol, numa Copa do Mundo, nesta fase de eliminatória. Perdeu, Natália, como você disse, arruma a mala e volta para casa. Então é tudo muito tenso. Então tem que ganhar. O Brasil está preparado, o Brasil fez uma primeira parte com bons pontos, com algumas boas vitórias, mas o Brasil precisa ainda melhorar dentro de campo, mas é mais forte do que o Japão. O Brasil é mais forte do que o Japão, o Brasil tem que jogar com seriedade e até agora o Brasil tem mostrado essa seriedade. O time, como você disse, é muito provavelmente o mesmo que ganhou da Escócia, com o Ryan ali na ponta direita, no lugar do machucado Rafinha. O Rafinha nem foi para Houston, né? O Rafinha ficou em Morristown, em Nova Jersey, tratando da sua lesão. Mais ou menos como fez o Neymar na segunda partida contra o Haiti. Então existe a esperança de recuperá-lo, mas o Brasil tem um time, Natália, tem um time, está treinando, o Ancelotti está muito tranquilo, os jogadores estão muito tranquilos, então tem que jogar, o Brasil é favorito, e essa fase é uma fase nova da competição, é uma fase nova da Copa do Mundo, porque tem mais times, né, 48 seleções. O Brasil nunca perdeu antes das oitavas, então o Brasil, se perder, vai ser o maior vexame do Brasil numa Copa do Mundo em relação a fases. Talvez o maior vexame ainda seja 2014. Mas em relação a cair fora dentro de uma chave, oitavas já caiu, a chave de grupos já caiu também, mas essa de 16 avos ainda não. Então, o Brasil vai jogar, o Brasil é favorito e o Brasil está pronto, segundo os jogadores e segundo, Natália, o seu próprio treinador. Exatamente. Agora, declarações fortes do Japão foram dadas, né? Técnico falou, jogador falou, muito ali no caminho de que o Brasil já não é mais aquela seleção favorita. Eles estão muito confiantes, ou pelo menos estão fazendo esse discurso para tentar não entrar já vencido. Porque realmente, em relação ao favoritismo, a nossa seleção canarinha tem muito mais.
mas o Japão vem forte, ou vem crescendo, né? Não só nessa Copa, mas tem um histórico aí de melhora ao longo dos anos, né, Morelli? Natália, o futebol foi desenvolvido lá no Japão pelo Zico, um grande jogador, né, do futebol brasileiro, respeitado no Brasil, respeitado no Japão. Diferentemente do Pelé, que veio aqui para os Estados Unidos, o Pelé veio para mostrar o seu talento, para tentar esticar um pouquinho mais a sua carreira e também para ganhar dinheiro. O Zico não, o Zico foi com um propósito para o Japão. O Zico foi para gerir, para ensinar, para atualizar. Então, é diferente. E o Japão aprendeu tudo isso. Os japoneses têm razão quando falam, os jogadores e o próprio técnico têm razão quando falam que a diferença encurtou. O Brasil caiu um pouquinho e o Japão melhorou um pouquinho. Então, essa diferença, ela é menor. O Japão foi bem também na primeira fase, o Japão empatou com a Holanda, o Japão goleou a Tunísia, então tem tudo isso. O Japão está confiante e tem que estar confiante mesmo. Eu também não falaria o contrário, viu, Natália? Eu também falaria que enfrentaria o Brasil de peito aberto, que tentaria a classificação, porque isso faz parte também do jogo da provocação numa Copa do Mundo. Então, o Japão tem razão de falar isso. E é um time perigoso, é um time que trabalha junto com o seu treinador há 8 anos. Há 8 anos. Isso faz muita diferença. O Japão não é mais aquele time que a gente olhava e falava assim, esse Japão aí não vai dar certo, não. Não, o Japão joga bem e o Japão é um time que a gente tem que respeitar. E o Ancelotti falou isso, né? Respeitamos muito o Japão, mas vamos fazer o nosso jogo, o jogo da seleção brasileira. O Ancelotti tem um jeito, não sei se calmo é uma boa palavra, Morelli, você vai saber falar melhor pra gente, mas ele tá sempre muito sóbrio, né? Talvez sóbrio seja uma boa palavra. Então, o brasileiro é aquele desespero, é aquela emoção, qualquer sinalzinho de melhor, a gente já acha que o hexa, a estrela já pode ser costurada. E o Ancelotti está sempre muito... E ele deu algumas declarações e respostas, acho que muito interessantes nessa última... Sempre é interessante de ouvir o Mister falar, mas acho que também, conforme o Brasil vai avançando, a gente vai conhecendo melhor essa figura, que já é muito conhecida, principalmente para quem gosta muito de futebol, muito respeitada, mas agora como uma figura brasileira também, né? Isso, na semana passada, quando a gente conversou, eu brinquei, eu falei que ele deu a declaração de que agora já está cantando o hino, então para ele também tem sido certamente uma grande experiência de estar à frente de uma seleção tão importante e muito diferente, né? Com uma torcida muito envolvida, deve estar sendo uma grande experiência. Para a gente acompanhar o Ancelotti já está sendo uma grande experiência, Morelli, acho que também queria ouvir de você o que você tem achado do Ancelotti. Se ele, porque é isso, não dá pra gente... Ele não modula muito, né? Não dá pra saber muito se ele tá muito confiante ou menos. E isso acho que também já é muito interessante da gente não ver o desespero, porque não é só a torcida brasileira que não está vendo isso, mas são as outras seleções, né? Os outros técnicos também. Faz parte do trabalho dele, essa preparação. Esse controle emocional é muito importante. Aliás, é um fundamento, né? Que começou a ser mais bem explorado no futebol. Porque técnica tem, qualidade tem, distribuição tática tem. O que estava faltando no futebol e futebol mundial, sobretudo o brasileiro, o latino, que se envolve mais, é essa parte emocional. E ele traz isso para o Brasil, essa tranquilidade, essa calma, essa serenidade. Ele é italiano, então ele traz isso um pouquinho. Ele já é mais experiente, ele já viveu muitas coisas, não em Copas do Mundo, mas em clubes, em Champions League, Liga dos Campeões. Então ele tem isso com ele. E essa experiência que ele traz tem um peso danado. Ele talvez seja a principal arma do Brasil para essa Copa do Mundo. E ele é respeitado no mundo inteiro. Então, quando ele fica calmo numa entrevista, quando ele brinca, quando ele sorri, ele mostra isso para os jogadores, ele mostra isso para o torcedor, ele mostra isso para os adversários. Então, alguma coisa tem ali que ele faz com que o elenco compre isso, tenha confiança. Tudo faz parte, né? Tudo faz parte. Então, ele é esse cara tranquilo, ele é esse cara que brinca, está aprendendo a brincar também com as coisas do Brasil. Ele foi abraçado pela torcida brasileira, pela seleção brasileira, pela CBF, e ele sente isso. Se ele não tivesse a vontade no cargo, Natália, primeiro ele não teria renovado, ele já renovou
o seu contrato até a Copa de 2030. Então ele vai ficar ganhando ou perdendo, ele vai ficar na seleção brasileira. E segundo é que ele gosta de estar fazendo, ele repete isso várias vezes nas entrevistas. É uma satisfação muito grande eu estar nesse cargo, eu estar comandando a seleção do Brasil. Como a gente disse para você em algumas vezes, a seleção do Brasil é muito, muito respeitada em Copas do Mundo, pelo que já fez, pela força da camisa, pela quantidade de estrelas costuradas no uniforme. Então, tudo isso tem um peso danado em Copas do Mundo. Eu já vi grandes jogadores do passado se levantarem de mesas para cumprimentar jogadores atuais de seleção, que é um respeito muito, muito grande. Isso tem a ver com Pelé, com Garrincha, com Ronaldo, com Romário, com todos esses grandes jogadores que passaram pela seleção numa Copa do Mundo. Então é assim que funciona. E ele leva isso para dentro de campo, ele acompanha os treinos de perto, ele brinca com os jogadores, ele abraça. Ele é um vovozão legal, ele é um vovozão bacana, que a gente gosta, mas ele é muito sério, ele sabe o que está fazendo. E acho que ele ganhou a confiança dos jogadores e também de parte da torcida brasileira, Natália. É isso mesmo. E como italiano, ele tem também uma emoção dentro dele. A gente viu um pouquinho dela lá no jogo contra a Escócia, quando o Vini faz o seu terceiro gol, deveria ser o terceiro, um deles foi anulado, ele vai ali para cima do árbitro e fala, né, anula esse agora, quero ver você anular esse. E é muito bom, o filho fica ali tentando segurar a equipe técnica. Então ele tem essa emoção, ele só controla de forma bastante impressionante. Agora, Morelli, falando dos jogadores, a gente está vendo algumas imagens, parece aí um ambiente muito tranquilo, como você vem colocando, né? Muito por causa do trabalho do Ancelotti. A gente tem estrelas no nosso time e estrelas no banco. Elas devem continuar no banco hoje, o Ancelotti. Eu te chamo de Ancelotti, o Morelli. O Morelli. Quase. O Neymar e o Endrick, que é tem um carinho gigante da torcida brasileira, mas não tem muito espaço para o Endrick ainda. E o Neymar segue se recuperando, já jogou lá contra a Escócia, mas deve se manter no banco, jogar só mais um pouquinho de novo hoje, o Morelli. Essa é a ideia, essa é a intenção. O Ancelotti não confirmou o Neymar para a partida de hoje, ele vai ficar no banco de reservas. Ele não confirmou o time, mas todo mundo entende que o Ryan vai ser o ponta-direita, só tem essa vaga, na verdade, estava aberta e não está mais. Mas ele pode mudar, ele tem mudado em todas as partidas, Natália. Se ele mantiver o time que jogou contra a Escócia, vai ser a primeira vez desde que ele chegou que ele escala a mesma seleção 2 vezes. Geralmente, nas eliminatórias, nos amistosos, mesmo aqui na Copa do Mundo, nas primeiras partidas, ele sempre mudou a escalação, ora por opção, ora por contusão. Então, ele nunca repetiu uma escalação. Se ele mantiver, ele vai repetir pela primeira vez. O Neymar, sim, é reserva. O Neymar está bem da sua lesão, não existe mais a lesão, então é uma preocupação a menos. Ele venceu essa parte e agora ele está se recondicionando. Fisicamente, ele falou que aguenta jogar 200 minutos. Calma, Neymar, não é bem assim. A gente tem que pensar na partida, nos 90 minutos, e como você lembrou bem, tem que pensar na prorrogação. Se tiver empate, tem mais 30 minutos, Natália. Então, se você colocar o Neymar, que ainda recupera o seu fôlego, no segundo tempo, por exemplo, ele vai jogar 45 minutos e aí talvez ele não tenha pernas para jogar os outros 30 de prorrogação se o Brasil precisar, se estiver empatado. Então tem que pensar em tudo isso, Contra a Escócia, ele entrou, como a gente informou aqui, faltando 15 minutos, que é um procedimento meio que padrão para jogador que volta de contusão. Você joga 15 minutos, está legal, não sente nada, aí vai aumentando a sua minutagem para jogar um pouquinho mais. O Ronaldo, na Copa de 2002, se a gente recuperar as imagens do Ronaldo naquela Copa, ele também estava machucado, ele também passou por um processo de recuperação dentro da Copa e ele foi entrando com o Filipão aos pouquinhos. Ele foi entrando um pouquinho, depois aumentou, até chegar na final e jogar a partida inteira e fazer os 2 gols. Não é a mesma situação porque o Neymar é reserva, mas ele é uma opção sim para jogar no segundo tempo. O problema, Natália, é que ele abafa um pouco o pedido pelo Endrick.
Estava todo mundo pedindo Endrick, agora a gente fica meio na dúvida. Pede Endrick ou pede Neymar? Na verdade, eu acho que o Neymar ajuda menos do que o Endrick. Se fosse o treinador, eu olhava mais para o Endrick, mais jovem, mais forte, mais bem fisicamente, para ajudar a seleção brasileira, caso fosse preciso, no segundo tempo. Perfeito. Vamos ver o que o Ancelotti vai fazer hoje. Agora, Morelli, já que a gente entrou a partir de ontem já na 16avos, queria te perguntar, nesse quase resumão que a gente está fazendo, ou adiantando tudo que vai se suceder além do Jogo do Brasil, hoje a gente já tem outros mata-matas muito importantes que a gente está muito ansioso para ver. A Alemanha vai pegar uma seleção muito mais tranquila, vai, teoricamente, né? Copa do Mundo tudo pode acontecer, mas teoricamente vai ter uma 16avos mais tranquila, assim como a Argentina, que pega Cabo Verde, pode encerrar aqui com essa belíssima passagem de Cabo Verde, e outros embates que eu queria que ouvir de você, qual que deve ser o seu favorito aí, quais que devem ser os jogões que a gente vai acompanhar nos próximos dias, dessa primeira fase de muita emoção, né, que a gente vai conseguir ver exatamente aqui as seleções vieram, né? Natália, eu acho que o jogo mais equilibrado é Portugal e Croácia. Portugal do Cristiano Ronaldo, Croácia que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. É um jogo muito igual, muito parecido. Portugal chegou nessa Copa muito bem credenciado, com bons jogadores, mas ainda não conseguiu o seu auge. E tem o Cristiano Ronaldo, né? Sempre uma atração à parte. Agora, eu acho que é um jogo dos mais equilibrados. Eu penso que Alemanha e Paraguai, embora o Paraguai seja um time razoavelmente bem na América do Sul, não vai fazer frente para a Alemanha, no meu modo de ver. E a Alemanha é um time que vem crescendo, igual o Brasil, vem crescendo na Copa do Mundo. Não chegou aquela Alemanha que a gente conhece, nem é bom lembrar, mas é uma Alemanha sempre forte, também sempre respeitada e que cresce na competição. Estados Unidos e Bósnia também é um jogo legal. O torcedor americano, o torcedor norte-americano, ele está comprando a seleção. A gente já consegue ver torcedores americanos com camisas da seleção, a gente consegue ver nos bares eles falando de futebol. Então, esse envolvimento com a Copa do Mundo, conforme a seleção vai avançando, vai aumentando. Então, é uma boa experiência também para essa partida, para a gente ver como é que o americano, de modo geral, vai se comportar. E a Espanha e a Áustria também seria um jogo muito fácil para a Espanha se a Espanha tivesse chegado aqui e mostrado toda a sua competência, mas também ela não mostrou. Ela tem recursos para mostrar, mas ela ainda está devendo. A Espanha é um dos melhores times da Copa do Mundo, mas ela ainda não engrenou. Talvez ela engrene nessa parte da competição, nesse primeiro mata-mata, e mostre a sua força, é um dos times mais fortes. Eu ficaria por aí, viu, Natália? Eu acho que... E o Japão também, né? O Brasil e o Japão também é um jogo interessante, é um jogo que muita gente está dizendo que é equilibrado. Agora, a Argentina pegou mamão com açúcar, né? Cabo Verde, com todo o respeito a Cabo Verde, a gente gosta muito de Cabo Verde, mas a Argentina tem um caminho muito mais fácil, no meu modo de ver, agora, nessa primeira fase de mata-mata, Natália. No nosso caminho ali, a Argentina passa, certamente, né? Eu tenho visto muita gente comentar que as seleções que mais realmente se destacaram, que mais estão dando medo, são Argentina e França, que a gente agora vai começar a ver melhor, né, nessas fases de mata-mata, até mesmo do Brasil, se o Brasil começa a subir, a aparecer mesmo como essa seleção muito perigosa para se encontrar nas próximas fases, mas no nosso caminho, muito provavelmente Noruega, né, vindo ali também de um jogo que parece que não vai ser tão complexo para a Noruega, que vem apresentando um jogo muito bom. Aí depois Argentina e França, né, o Morelli? Tem mais jogo aí no meio, mas é mais ou menos esse o caminho. Antes da Argentina. Isso, antes da Argentina pode ser a Inglaterra. Exatamente. Eu vi um jogo da Inglaterra contra Panamá.
A Inglaterra jogou mais ou menos no primeiro tempo, mas jogou bem no segundo, quando fez os gols. E tem um jogador importante, o Harry Kane, que marcou o seu 11º gol em Copas do Mundo. Ele passou um outro jogador importante da história da seleção inglesa, que é o Gary Lineker. Tinha 10 gols, agora é o Harry Kane. É um jogador de 32 anos, um jogador que se mexe para todo lado. É um jogador muito carismático do futebol inglês. Mas é sempre uma bandeira difícil. Mesmo a Inglaterra ganhando apenas um campeonato, uma Copa do Mundo, lá em 1966, a gente não era nem nascido, Natália. Ela sempre entra em Copa do Mundo com a qualidade, com respeito. Eles inventaram o futebol e eles levam isso. E eles também têm a melhor liga do futebol mundial. A Premier League é a liga mais badalada, a mais forte do mundo. Então, tudo isso respinga na seleção inglesa, mas precisa fazer, e ela pode sim estar no caminho do Brasil. Em 2002, na última vez que o Brasil foi campeão, o Brasil enfrentou a Inglaterra. E não foi um jogo fácil, não. Foi aquele gol que o Ronaldinho Gaúcho fez de falta, que até hoje ninguém sabe se ele tentou cruzar ou tentou chutar para o gol, mas foi uma partida dificílima. O Brasil estava perdendo, o Brasil conseguiu virar, mas a torcida empurrando demais o time inglês. A torcida não para de cantar, não para de gritar. O bom é que eles cantam músicas bonitas nos estádios, né? Inclusive músicas dos Beatles. Mas é uma seleção forte que está no caminho do Brasil. Se o Brasil passar e se a Inglaterra também passar. Então, depois da Noruega, nessa combinação de resultados prováveis, depois da Noruega, o Brasil enfrentaria a Inglaterra e depois a Argentina. Não tem moleza. Não tem moleza. E a final, então, França, muito provavelmente. Tá certo. Mas... Do outro lado tem os europeus, né, Natália? Na outra chave tem os europeus. Mas a gente vai com calma. É passinho por passinho. É assim. Sofrendo profundamente em todos os jogos, com a nossa jornada do herói. No nosso caminho, dificilmente é isso. Não vai ter como a Argentina pegando um Cabo Verde. O Brasil é sempre mais complexo, com mais emoção. Mas a gente dá conta. É por isso mesmo que é mais difícil pra gente. Valeu, Robson Morelli. Um ótimo trabalho. Morelli que volta ao vivo às 9h30 da manhã no Corneta. Valeu. Obrigado, um abraço a todos. É isso.